Bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar mais uma vez a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos rezemos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 15. E como nós ouvimos ontem, Jesus lembrava aquelas três práticas que devem se tornar cada vez mais atitudes: a prática da oração, da esmola e do jejum. E o trecho de hoje desenvolve justamente o tema da oração. E Jesus faz uma advertência. E a advertência de Jesus vai sempre nesta linha de sair da superficialidade, da aparência do teatro, para buscar as raízes daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos dizendo, e sobretudo quando dizemos a Deus, pois Deus sabe tudo. Então nós não podemos jamais estar diante de Deus dramatizando, fazendo uma peça teatral, porque Ele conhece qual é o nosso personagem real, não o mascarado. E portanto, Jesus não ensina apenas palavras, mas Jesus ensina um modo de rezar. Por isso que, ao introduzir esta oração do Pai Nosso, Jesus diz: vós deveis rezar deste modo, assim. Não foi simplesmente rezar com estas palavras. Porém, as palavras são importantes. Nós não podemos simplesmente dizer que Jesus ensinou um modo de rezar, abandonando a oração que Ele nos ensinou. Pois a oração que Ele nos ensinou e que certamente foi rezada tantas vezes com os próprios discípulos, porque nós não podemos pensar que São Mateus estava ali copiando enquanto Jesus estava falando uma única vez. Não, de forma nenhuma. Certamente esta oração ela foi rezada muitas vezes, Jesus com os seus discípulos e depois a própria comunidade cristã que recorda aquilo que Jesus ensinou. E nós dizemos que esta oração ela é modelo no modo, isto é, como rezar, e também modelo no conteúdo, o que rezar. Claro que nós já ouvimos Jesus na introdução dizendo que o valor da oração não está na quantidade de palavras, porque até diz Jesus, assim fazem os pagãos, pensando que a força da oração está neles e nas suas palavras, quando a força da oração está justamente no coração de quem reza, de coração para coração, do coração do orante para o coração de Deus. E, portanto, as nossas palavras, elas ganham sentido à medida que expressam uma realidade e uma verdade. E qual é esta verdade? A verdade que o próprio Jesus nos revelou, que Deus é nosso Pai, que Deus não é apenas uma divindade distante, de uma majestade infinita, sem dúvida, mas de uma proximidade, podemos assim dizer, espantosa. Então Deus se aproxima de nós, e não se aproxima de nós apenas como um Deus de toda majestade, de todo poder, mas como um Pai amoroso. E a primeira afirmação que nós fazemos nesta oração: Pai nosso que estás nos céus. Isto é, o reconhecimento desta paternidade de Deus, essa paternidade de Deus que não é individualista, não é exclusivista nem excludente, mas um Deus que nos adota a todos como seus filhos e filhas. E esse Deus, reconhecido o Deus dos céus, é justamente para não se confundir com os outros deuses, que são deuses das montanhas, dos mares, isto é, deuses da natureza, mas Ele está acima de tudo. Santificado seja o teu nome.
Nós sabemos que essa palavra santificar, santificado, santo, tem aquela raiz de separação, mas claro que esta separação significa a condição da identidade. Então Deus não pode ser confundido com nenhuma criatura. Portanto, santificado seja o seu nome, isto é, seja reconhecido como único, para não ser confundido com os seres, muitas vezes divinizados. Então, as criaturas não são deuses, as criaturas são obras de Deus. E, portanto, quando nós rezamos, santificado seja o teu nome, é para justamente reconhecer que não há outro Deus e que ele é santo por excelência, separado de todas as outras realidades, de todas as outras coisas. Venha o teu reino. Jesus inicia o Evangelho justamente anunciando a chegada do reino. É Jesus quem aponta que o reino chegou, mas aqueles que são chamados a participar deste reino precisam permanentemente rezar para que este reino aconteça. E nós sabemos já pelas bem-aventuranças, né, que o reino de Deus é daqueles que têm o coração de pobres em espírito, e aqueles que são perseguidos por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Seja feita a tua vontade. Então, qual é a vontade de Deus, senão a nossa vida e a nossa vida em plenitude? Claro que quando nós dizemos seja feita a tua vontade, nós estamos também assumindo o compromisso de fazer a vontade de Deus. Como é que a vontade de Deus se realiza? Se realiza em nós. Então, de qualquer forma, nós é que fazemos a vontade de Deus, no sentido de aderirmos a ela. E essa vontade seja realizada de forma absoluta e completa. Por isso que se diz, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui não podemos pensar apenas numa manutenção material, mas o pão como alimento, como aquilo que nos nutre na nossa totalidade. Então, para os cristãos, sem dúvida, o pão cotidiano, o pão de cada dia, é a Eucaristia. A Eucaristia, esse pão descido do céu, né? Dá-nos a cada dia este pão. Então Jesus vai dizer também, né? Não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Depois o pedido do perdão das nossas ofensas. Isso aqui também é muito interessante, que mais uma vez colocamos nesse plural da primeira pessoa, né? O Pai que é nosso, o pão que é para nós e o perdão que também é de nossas ofensas. Então essa dimensão comunitária está muito presente nesta oração. É interessante que Jesus, um pouco antes, quando falava daquelas 3 práticas e falava da oração, ele dizia que era para entrar no quarto e em segredo orar ao Pai que vê tudo. Vejam que mesmo assim, Jesus não está aqui insistindo numa dimensão intimista, individualista, de um eu isolado. Por quê? Porque logo em seguida ele ensina a rezar em primeira pessoa plural. Então, mesmo a nossa oração dentro do nosso quarto, mesmo no ambiente, né, que poderíamos dizer da solidão nossa, jamais estaremos sozinhos e jamais rezaremos em intenções ou por intenções individualistas e egoístas, mas sempre reconhecendo esse nosso, esse para nós e esse de nós. E, portanto, se pede também o perdão das nossas ofensas, mas assumindo um compromisso e colocando até uma condição: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, essa é a condição para receber o perdão de Deus, também dá o perdão. Por quê? Porque se nós necessitamos, e sempre esse nós, esse nosso, esse para nós, então os outros também necessitam do perdão. E, portanto, nós não podemos de forma alguma cair no egoísmo e nesse individualismo intimista de querer só para nós o perdão de Deus sem dar o perdão. Mas talvez diríamos, sim, mas
como perdoar a quem não é digno do meu perdão. E aí também devemos aplicar a nós como pedir a Deus perdão, se também nós nem sempre e na maioria das vezes não somos dignos do perdão de Deus. E por fim, Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, pedindo a ajuda de Deus para que de fato nos sustente nos momentos de tentação e livre-nos sempre daquilo que nos faz estarmos longe dele. Esse é o grande mal. Então, nós começamos reconhecendo que Deus é nosso Pai. Então, viver como se não fôssemos filhos seus é o grande mal. Então, que o Senhor nos ajude com a força do seu Espírito sempre a rezar esta oração para aprender a rezar. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.